Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês, do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação, do São Paulo para o jogo de hoje contra o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Neste domingo tem jogo Grêmio e São Paulo. Vamos falar tudo sobre o jogo, mas o que está pegando mesmo no negócio é fora de campo, com as questões envolvendo o São Paulo, grana, balanço ruim, apertando o cinto, concorrência nos jogadores que o São Paulo pode contratar para 2025. Antes vamos falar do jogo. Jogo, Grêmio e São Paulo se enfrentam nesse domingo em Porto Alegre. O Grêmio está encalacrado ali, lutando para não cair, então o jogo é importante para o Grêmio. Renato em briga com a imprensa, com a torcida contra, enfim. Então é um jogo que vai ser guerra. Arnaldo, vamos lá, alguma novidade nesse time que vai encarar o Grêmio? A torcida tá tudo meio morno dentro do campo, né? Salve Tirone, salve galera. Você devia ter consultado o vídeo antes de dar a sua dica KTO, né? São Paulo tá, na verdade, há algum tempo contando os dias para as férias, né? Sim. Não perde mais o sexto lugar, há algum tempo tem essa posição garantida, e só tem uma novidade para o jogo contra o Grêmio, dá aquela impressão, quem retornou de lesão, de incômodo, retornou, quem não retornou não retorna mais, né? Tem sido assim nas últimas semanas. A única novidade é a volta do Sabino, que estava suspenso contra o Atlético, né? O Sabino está à disposição, numa posição que já tem muita gente. Em compensação, uma nova baixa, né? O Michel Araújo, que tinha voltado de lesão no joelho e tal, sentiu um incômodo muscular, está fora, é outra baixa do meio para frente. Continua aquela situação de excesso de jogadores em determinadas posições e escassez em outras. Como você descreveu, o jogo para o Grêmio é decisivo, o Grêmio nessa tensão de rota de colisão entre direção, técnico e imprensa, mas o São Paulo sem grande compromisso, sem grande envolvimento com o jogo, vai provavelmente repetir a escalação que enfrentou o Atlético Mineiro com a improvisação do Rafinha de lateral esquerdo. Imagino que não tenha nenhuma outra novidade no time em relação a nenhum retorno praticamente, só o Sabino e a baixa do Michel Araújo, que era reserva. Tem uma curiosidade que eu, aliás, levaria em consideração, mas com certeza não informaram o Zubel Dias sobre esse particular. No time do São Paulo, repetindo a escalação contra o Atlético, existem 5 ex-gremistas. E o Grêmio está numa situação periclitante. Tem lá a lei do ex, tal. Mais do que lei do ex, é assim, o incômodo, a mobilização de torcida quando tem ex-jogador no time adversário, 5, e alguns deles estavam envolvidos diretamente no rebaixamento do Grêmio, no último. O Rafinha, o Alisson. E aí, além deles, o Luciano, lá atrás, o Juan Tressoldi, o zagueiro, e, sobretudo, o Ferreirinha, que foi o último a sair, né? Então, o São Paulo, de 11 titulares, tem 5 ex-gremistas. Esse é um detalhe para o time que vai jogar contra o Grêmio. Deixa eu fazer uma outra pergunta também. Já que é isso, estamos aí meio de férias, tal, estamos pensando no ano que vem, o São Paulo pegasse essas últimas rodadas e colocasse a molecada da base para jogar. Vamos testar aí o Rodriguinho, vamos testar aí o William Gomes, vamos testar o Rian Francisco, entendeu? Porque para dar um caráter de, isso aqui é um começo do ano que vem já mesmo. Estamos testando. Vocês não querem os caras da base? Vamos botar então. Não poderia ser isso? Não, porque os caras da base têm um compromisso mais importante. Eles têm uma final contra o Palmeiras na segunda-feira. O jogo deles é mais importante. Dessa vez essa turma toda vai jogar? Não, turma toda, não. Acho que só os que estão lá na base mesmo. O que está acontecendo, e talvez as pessoas não estejam percebendo, não é o que está sendo feito agora é muito teste e observação para as coisas que vêm por ali. Os caras que foram contratados, eles estão tendo sequência de jogo. Marcos Antônio teve, Juan está tendo, né? O Eric teve um pouco. Então, assim, o André está tendo, né? Então,
O Alisson está podendo jogar um pouco para testar a recuperação. Não é que o Zubeldia está... estou olhando, pode deixar qualquer time. Não. E para quem se empenha mais e se empenha menos em treino ou em jogo, é claro que o Zubeldia está prestando atenção. Então, 2025 para o técnico, e pararam de falar sobre o técnico, enfim, que não fazia sentido, já começou há algum tempo, né? E ele está fazendo observações, testando coisas e tudo mais. Muito bem. Inclusive improvisação na lateral, porque até agora não contrataram nenhum lateral, pelo que eu saiba, né? Muito bem, Arnaldo. Os assuntos se misturam, né? Eu acabei de fazer uma provocação aqui. Por que não põe os caras da base, então, já que está no fim do ano? Você acabou de falar que tem caras sendo testados dos que já estavam lá, dos profissionais mesmo para o ano que vem, porque o ano que vem não tem grana. E aí saíram notícias aí sobre um balanço horroroso do São Paulo se aproximando, dívida chegando na casa do bilhão. Exato. E aí isso assustou todo mundo. E isso impacta, evidentemente, no que o São Paulo pode fazer de contratação no ano que vem. Uhum. Tem a história do FIDI, que o São Paulo vai ter que apertar o cinto e tudo mais. E aí? Uhum. Bom, aí que tá. O assustar todo mundo assustou antes a presidência do São Paulo e o conselho, né? O FIDIC, o apertar os cintos, ele foi votado e aprovado porque o São Paulo, o seu presidente, já sabiam que esse ano seria o ano do rombo histórico e que a dívida chegaria perto do bilhão, né? O déficit passa quase nos 200 milhões em setembro, ainda faltam os 3 meses do final do ano, que são os piores 3 meses do ano. É bem provável que feche no recorde absoluto de déficit em todos os tempos e que a dívida chegue próximo ao bilhão mesmo, a 1 bilhão de dívida. E aí, essa determinação, isso já estava no radar desde que o São Paulo, no meio do ano, não avançou nas competições, né, internacionais e não conseguiu vender nenhum jogador por soma importante na janela, só o Diego Costa, né? Então, foi o pior ano nesse aspecto em termos de grandes arrecadações. E aí, como a coisa não está... incrementou a receita aqui, a receita colar, o patrocínio é um pouco melhor, o naming rights, tudo isso é irrisório, perto do que é uma venda boa de jogador de futebol, que foi sempre o grande ativo do São Paulo, né? O São Paulo teve superávit com o Casares uma vez só. Quando o Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United, o São Paulo tinha uma porcentagem, foi uma venda recorde. O ano passado, mesmo com o título da Copa do Brasil e venda do Beraldo por 20 milhões de euros, foi déficit. De novo, vou fazer algumas provocações e fazer uma pergunta que essa sim, que aí assustou, porque já chegou no dia a dia do torcedor e tudo mais. Vou te falar. Exato. E o São Paulo está indo nessa direção, do qual eu defendo. Eu sempre, você sabe, né? A Flamengada é comigo mesmo. Eu sempre achei que deveria ser. O São Paulo tem que fazer isso e tudo mais, tal, com a dor que for, com o cinto que tiver que apertar. E aí, sem a Flamengada com tudo, não deu certo, tá claro. São Paulo aumentou a receita, vendeu o name rights, não sei o que, e vai apresentar um balanço pior ainda do que já vinha. E não contratou ninguém. Então, o São Paulo, ele do meio do ano para cá, ele já tá nesse caminho. Essa é a grande verdade. Um pouco. Já tá economizando um pouco. Já tá economizando. E não adiantou patavina. Deu tudo a mesma coisa. Aí, quando a gente vê os rivais, tem o Botafogo e o Atlético Mineiro na final da Libertadores, gastando pra caramba. SAFs, ok. Tem o Palmeiras, que é o Palmeiras, que também, claro, se valeu de vendas muito importantes, do Estevão, do Hendrick e tudo mais. Exatamente. Então, portanto, tem uma base importante que tem jogador, vai vendendo. Exato. O São Paulo, nesse momento, não tem isso. Qual é o jogador da base que vai ser vendido para uma bala? Não lembro. Não lembro de algum nome muito importante que possa ser. Então, é outro agravante. O Flamengo arrecada mais, tá há algum tempo ganhando muito dinheiro. E tem o outro rival, que esse é para se olhar, o Corinthians. Arrecada muito. Deve 2,4 bilhões. Está em recuperação judicial, basicamente. Exato. Ele tá... não está nem aí. E aí que eu entro na questão. O São Paulo já está economizando. Isso não adiantou até agora.
por enquanto não resolveu. Aumentou a receita, economizou e deu na mesma. O déficit foi o mesmo. E aí, o seu vizinho, o Corinthians, vizinho não, mas o seu rival, o Corinthians, não paga ninguém, tá devendo 2,4 bilhões, mas traz o Memphis Depay, traz não sei quem, traz não sei o que lá, e entra na briga do Wendel. Aí que eu quero chegar. E aí que pega pro torcedor São Paulino. Pô, a gente vai perder pro Corinthians, que não paga ninguém, que não sei o que e tal. Quando acontecer isso, aí o bicho vai pegar do ponto de vista do torcedor. E é isso que eu queria que você falasse. É o que eu já te falei. Eu falei para você que é um defensor dessa flamengada, que quando a coisa chegar no campo, já está chegando, já chegou na janela do meio do ano, e agora perder um jogador que seria o único reforço importante do São Paulo por um rival que tem uma dívida maior, bem maior, o dobro, mais que o dobro, pega. Por uma coisa é perder o Alexandre para o Flamengo, que já foi no meio da janela, no meio desse ano, nessa janela, que é o mesmo processo, Tiro. É o mesmo processo. Você identifica o jogador, o cara trata com o jogador, trata com o empresário, fala com o jogador, tenta seduzir o jogador e na hora H precisa de uma grana. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tem plano B do tricolor declarado de forma pública. É que o Carlos Belmonte admitiu que o São Paulo chegou a procurar o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, para tratar sobre o Marlon, lateral esquerdo de 27 anos de idade, que pode perder o espaço, especialmente se o Cruzeiro conseguir a contratação de um jogador importante para a posição, e isso vem sendo especulado pela imprensa. Aspas para o Carlos Belmonte: a gente acha o Marlon um grande jogador, está no nosso trabalho de scout, mas é um atleta que, para esse momento, do ponto de vista financeiro do São Paulo, não temos capacidade de tirá-lo do Cruzeiro, a não ser que surja por parte do Cruzeiro o interesse em algum atleta nosso e, eventualmente, a gente possa ter uma negociação. O que o Belmonte deixa claro é que, para que o Marlon seja contratado, haveria a necessidade de o Cruzeiro aceitar uma troca. Envolvimento de jogadores. O São Paulo oferece atletas, o Cruzeiro aceita e, a partir daí, o Marlon é negociado. Só para completar, sigo informando que o plano A no tricolor é o Wendel, e o próprio Belmonte já deixou isso bem claro, assim como o presidente Júlio Casares. Existia enorme otimismo no tricolor de que o Wendel fecharia com o São Paulo nos próximos dias, talvez até o fim dessa semana. Ainda não rolou e surgiu no GE a informação nessa sexta-feira do interesse do Corinthians na contratação do lateral esquerdo que pertence ao Porto, 31 anos de idade, contrato até junho de 2025. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E com o título, do Botafogo da Libertadores ontem, o São Paulo conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores, que só começa em abril. Foi muito importante para o planejamento do clube, já que a pré-Libertadores já ia começar em fevereiro e o São Paulo ia precisar adiantar muito nesse planejamento. Então foi muito importante esse título do Botafogo para o São Paulo. Mas aí que eu pergunto, pessoal, como vai ser o ano que vem do tricolor? Esse ano o São Paulo investiu pouco, o São Paulo não investiu muito e mesmo assim ficou num prejuízo enorme, Muitos criticam, a direção anterior do São Paulo, Leco e companhia, e com razão, Mas e agora o Júlio Casares, O segundo ano que o São Paulo deve fechar com um prejuízo enorme. Esse ano provavelmente vai passar de 100 milhões de reais, o prejuízo do São Paulo. E esse ano o São Paulo não investiu muito, pessoal? Não trouxe grandes jogadores e mesmo assim ficou com esse prejuízo. E quem garante, pessoal, se o São Paulo fazer um baixo investimento no ano que vem, se o tricolor vai conseguir, terminar o ano no verde. Até porque alguns clubes, como o Palmeiras, fez grandes vendas, esse ano, como o Estevão e o Hendrick. Mas o São Paulo não vendeu praticamente ninguém, pessoal? O Nestor, que provavelmente ia ser vendido, se machucou. Aí depois o Pablo Maia, que também com certeza ia receber várias ofertas esse ano, se machucou. Então o São Paulo depende de vendas, mas o São Paulo tem um treinador, igual o Luiz Ubeldia, que não dá oportunidades para os jovens, igual o William Gomes, tem o jovem Henrique também, que nem agora, o São Paulo já está garantido na fase de grupos da Libertadores e vai enfrentar o Grêmio hoje, Então é um jogo que não é tipo um amistoso para o São Paulo praticamente.
E por que não colocar essa gurizada, né, galera? Por que não testar o Eric? Por que não testar o William Gomes? Por que não tirar o Luciano ali do meio, né? E colocar o Lucas? Por que não? Por que não fazer isso, né? E ele não faz. Eu sei que muitos torcedores defendem o Zubeldia, né? Inclusive vários comentaristas, né? Igual o Arnaldo. Mas na minha opinião, eu não manteria o Zubeldia para o ano que vem. Na minha opinião, ele escala muito mal o time, mexe mal no time. É capaz dele perder, né, o Paulistão ano que vem, já começar perdendo e conseguir o apoio, né, de vários torcedores e alguns jornalistas que colocou na cabeça que ele está sendo perseguido, né, pela diretoria do São Paulo, sendo que, na minha opinião, né, o dirigente do São Paulo só falou que ia ter ia avaliar ele no final do ano, né, aí já falou que começou a fritura, que não sei o que. Então vamos ver ano que vem, né? Se o Zubeldia continuar desse jeito, na minha opinião, vai ser eliminado. Já vai começar o ano sendo eliminado, né? Igual o Ferreirinha, né? Muitos colocam a entrada do Ferreirinha no time na conta do Zubeldia, mas se esquecem, né? Que o Zubeldia também não colocava ele, né? Só depois que ele entrou e no final do jogo e foi bem, depois ele deu uma oportunidade pro Ferreirinha, o Ferreirinha não saiu mais. Acredito que o William Gomes deve ser a mesma coisa. O São Paulo está aí no mercado, né, atrás de um meia, como o Luciano Acosta, né, o Oscar, mas do que adianta, né, galera, se trazer um meia e ele insistir com o Luciano no ano que vem? O Luciano não é meia, né, pessoal? O Luciano já foi muito importante para o São Paulo no passado, mas agora praticamente não está jogando mais nada e continua no time, né? Isso que eu não entendo. Um jovem jogador igual o William, né, não tem oportunidades porque jogou mal no jogo, sendo que todos os outros foi mal, né, naquele jogo contra o Botafogo no primeiro tempo. E ele continua dando chances, né, pro Luciano, pro Luiz Gustavo, que nem o Luiz Gustavo mesmo, na minha opinião, o São Paulo não poderia renovar com ele. Até porque ele ganha quase 700 mil por mês. E por que não economizar nesse dinheiro e tentar trazer o Wendel ou o Oscar? Já que o São Paulo não vai investir nesses jogadores, né, pessoal? Deve pagar apenas salário, direito de imagem. A não ser na questão do Wendel, né, o que tem mais 6 meses de contrato com o Porto. Às vezes o São Paulo tem que dar uma pequena quantia, né, para liberação. Mas o Porto não vai dificultar o negócio, né? Então a gente está vendo o Botafogo agora sendo campeão da Libertadores, o Cruzeiro que vai investir muito, né, ano que vem, esses dois clubes virando SAF. Tem o Palmeiras, né, que investe muito na base, dá muita chance, né, para os garotos e faz vendas milionárias, coisa que o São Paulo também não faz, né, porque tem um treinador que não investe, não escala nesses jovens jogadores. E tem o Flamengo, né, que tem um grande faturamento aí. Então, na minha opinião, né, já que o São Paulo não pretende investir muito, tem que tentar liberar esses jogadores, né, em fim de contrato, que ganha muito e não está jogando praticamente nada. E com esse dinheiro, né, pessoal, pagar os salários de outros que chegam, não tem jeito, tem que fazer isso. O São Paulo já tem muito volante, né? Tem o Pablo Maia, que vai voltar ano que vem, né? Tem o Alisson que está retornando, tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha, tem o Lisieiro, né? Que o São Paulo está conversando para renovação. O Lisieiro que eu também não renovaria, até porque só vive machucado, né? Então é melhor trazer uma aposta da segunda divisão, algum time que está caindo para a segunda divisão, pegar um jogador, né? Igual o Alisson, o próprio Rafinha chegou desse jeito quando o Grêmio caiu. Então o Lisieiro só vive machucado, eu não renovaria também com ele. Então o São Paulo precisa, né, pessoal, dar um choque nesse elenco, tirar alguns jogadores. Então, na minha opinião, se continuar assim, né, com os mesmos jogadores, não tem como trazer mesmo, né, até porque o São Paulo já tem uma folha salarial grande, né, enorme, então não tem jeito. Em questão do Wendel, né, pessoal, então o Corinthians entrou na parada. E provavelmente, né, que se o jogador não querer ir para o São Paulo, né, não tiver vontade, o São Paulo vai acabar perdendo outro lateral, né, pessoal? Eu não entendo porque esse dirigente vem falando os nomes dos jogadores, né, por jornalista, igual falou do Alexandre, né, depois ele foi para o Flamengo, agora falou do Wendel, né, agora o Corinthians está entrando na parada, e agora vem falar do Marlon, do Cruzeiro, né, pessoal? Já até falou que quer fazer uma troca. Aí desse jeito aparece concorrência, né, pessoal? Por que fala? Aí abre as portas, né, para os outros times entrar na parada. Por que não faz igual a própria contratação do Marcos Antônio, né, que o Flamengo estava querendo? Aí de repente, quando o jornalista foi saber, o São Paulo já tinha fechado essa negociação, né? Então por que não fazer isso? E o São Paulo fez ontem, né, o último treino para o jogo de hoje contra o Grêmio.
A Caleri, né, que desfalcou a equipe contra o Atlético Mineiro por causa de dores musculares na parte posterior da coxa, né, segue fora da equipe. Outra baixa será o meio-campista Michel Araújo, com edema na panturrilha. Outros que seguem em tratamento são Jamal Lewis, né, com trauma no tornozelo esquerdo, e Lisieiro, né, com dores no tornozelo direito. Sabino, que cumpriu suspensão contra o Galo, né, está novamente disponível. Então a provável escalação, né, do São Paulo para o jogo de hoje deve ter Rafael, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Sabino, Luiz Gustavo, Alisson e Luciano, Lucas Moura, Ferreirinha e André Silva. Então essa é a provável escalação, né, do São Paulo para o jogo de hoje. Que nem eu falei antes, né, pessoal? Não sei porque ele não testa alguns jogadores, né, não coloca o William Gomes para jogar. Mas essa é só uma provável escalação, né? Vamos ver se confirma. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.